Então, boa noite a todos. Vamos à nossa segunda reunião do ano, né, de 2023. Antes da gente falar da questão do horário, vamos esclarecer sobre essa questão das 5h30, que eu havia falado desde a primeira reunião, no ano passado, e alguns estão confundindo que essas 5h30... Deixa eu só receber aqui. Então, só esclarecendo, né, como eu estava falando, sobre essa questão das 5h30, que alguns aí estão confundindo que essas 5h30, elas são que teria que se dedicar à regência, né, em sala de aula. Mas essas 5h30, elas englobam todas as atividades que vocês farão no Residência Pedagógica semanalmente, considerando todos os tipos de atividades. Então, quando a gente fala que tem que dedicar no mínimo 5h30, o áudio está baixo? Vocês estão me ouvindo bem? O Gabriel não está ouvindo? Eu estou ouvindo, professor. Pra mim tá de boa também. Tá normal o áudio? Sim, sim. Verifica aí o seu, Gabriel. Então, como eu estava explicando, acho que foi você, Samir, que perguntou, né? Porque quando eu falei... Inclusive, quando estava no período de inscrição para participar, alguns estavam questionando do tempo de dedicação para tentar conseguir participar, né? Porque tem alguns projetos, por exemplo, que exigem 20 horas semanais, outros exigem 12. O Residência Pedagógica, ele exige, que você cumpra a carga horária total por módulo. O que são esses módulos? Cada módulo engloba as 6 horas, desculpa, as 6 semestres, são, na verdade, 6 semestres por módulo, desculpa. Então, se são 3 módulos, vocês vão pegar todo esse edital do Residência Pedagógica, que são de 3 semestres, ou seja, 1 ano e meio. Então, cada módulo, cada 6 meses, vocês têm que cumprir de 130 a 140 horas. Se você pegar e for calcular, cada mês tem, em média, vamos arredondar em 4 semanas. Né? Então, são 4 semanas. Cada semana, se você fizer 5h30 e multiplicar por 24 semanas, que são os 6 meses, isso vai dar aí aproximadamente 132 horas, tá? Se você pegar essa carga horária de cada módulo, o que é de regência, que seria equivalente à intervenção no estágio, são 40 horas por módulo. Então, a cada 6 meses, vocês têm que ter 40 horas de atividade como professor em sala de aula, tá? Então, essas 5h30 que eu falei, não é 5h30 ali de regência toda semana. Essas 5h30 por semana para atingir as 130, 140 horas de todas as atividades. Quais são elas, né? A que tem aí uma carga horária maior. Deixa eu só abrir aqui. Eu não estou com ela aberta aqui. Mas... deixa eu só comentar. Dessas 130, 140... O primeiro módulo é o que tem maior carga horária, 140 horas. A carga horária maior, a de 60 horas, é a parte que envolve reunião, de organização, onde a gente vai familiarizar com a escola, né? Fazer a parte de observação, conversa com os professores, conversa com coordenação. Esse momento que vocês estão fazendo agora, tá? Então, tem a parte de ambientação, onde vocês vão para a escola, semelhante ao estágio, que vocês vão fazer observação, conhecer as turmas, conhecer a direção, conhecer a estrutura da escola. Isso a gente não fez ainda, né? Porque o projeto começou em novembro e
e aí já estava no final do bimestre, no final do ano letivo, não dava para a gente fazer mais nada. Então, a gente está retomando agora. Nós estamos retomando agora com o início das aulas, né, que começou no dia 23 de fevereiro. E a gente estava dependendo também da distribuição da disciplina, das turmas, né, e os horários de cada preceptor. Então, 60 horas seria isso, essa ambientação, essas reuniões iniciais que a gente fez, aquelas atividades que eu passei para vocês fazerem, tá? 40 horas, que é a regência, né, quando vocês vão atuar como professores junto com os preceptores em cada turma. Tem 10 horas que são a elaboração dos planos de aula, vocês vão ter que fazer. Isso também acontece no estágio, né? No estágio vocês têm que fazer os planos de aula antes de atuarem com professores em sala de aula. Tem também 10 horas, que é o compartilhamento dessas experiências que vocês estão obtendo aí no estágio. O que é esse compartilhamento de experiência? É através de reuniões, de seminários, de semanas de curso, onde vocês vão apresentar trabalhos, as atividades onde vocês vão divulgar aquilo que vocês fizeram dentro do Residência Pedagógica. E, por último, 20 horas, que é a produção de artigo, material didático, a elaboração do relatório. Então, essa carga horária de 20 horas. Tá? Então, quando eu falei 5 horas e meia semanais, é para desenvolver essa carga horária de cada módulo, de 140 horas. 5 horas e meia é uma média, tá? É uma média. Pode ser mais, pode ter semana que vocês vão estar desenvolvendo mais atividades do que na semana anterior, ou pode ser uma semana, de repente, pega aquela semana ali de recesso, onde vocês não vão ter atividade na escola, aí vocês, de repente, vão estar fazendo só uma reunião do grupo, tá? Às vezes é um recesso que não tem nada mesmo, é feriado, então aquela semana ali pode estar zerado de carga horária, e isso é compensado depois, tá? Então, 5 horas e meia não é, eu vou pegar, para eu completar as 5 horas e meia, eu vou pegar uma turma na oitava, uma no primeiro, uma no segundo, uma no sexto, aí eu vou ter 5 horas e meia semanais. Não é isso, tá? Então, falando em relação à residência pedagógica sem vincular ao estágio, vocês não precisam necessariamente se preocupar em só pegar o ensino médio, só pegar o fundamental. Isso pode ser diversificado, tá? Pode pegar uma turma no fundamental, uma turma no médio, ou vou trabalhar só com médio. Isso não tem problema. Agora, o problema é o pessoal que vai vincular ao estágio. Aí tem que ter toda a logística de vincular as turmas correspondente ao estágio que vocês vão estar trabalhando. Então, aí não pode ser a Deus dará, né, de qualquer jeito. Tem que respeitar as turmas correspondentes ao estágio. Se é Fundamental 1, sexto e sétimo, se é o Fundamental 2, oitavo e nono, aí tem o Médio 1, primeiro e segundo, o Médio 2, segundo e terceiro. Essa distribuição de séries, ela não está no regulamento do estágio, é uma convenção que foi feita na COE, tá? No caso do residência, a gente pode ser um pouco maleável em relação a isso, respeitando, né? Se você está fazendo o fundamental, obviamente você tem que pegar as séries do fundamental. Tá? Então, a gente pode ser um pouco mais maleável, mas tentar desenvolver as atividades em todas as séries correspondentes a cada estágio, até para não ficar irregular em relação à convenção, né, adotada pelo estágio do curso. Tá? Então, não se preocupem em querer pegar 5 horas e meia, vincular isso a cada turma. Não precisa necessariamente, tá? As 5 horas e meia é a média de carga horária que vocês têm que dedicar a todas as atividades, não somente a regência, preparação, reuniões, elaboração de relatórios, os planos, tá? A divulgação, a preparação de artigos, de trabalhos a serem apresentados, divulgação, tudo isso está embutido nessas 5 horas semanais, é uma média. Tá? Não sei se isso ficou claro, porque muita gente estava confundindo isso durante a semana. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso?
Eu consegui entender já, professor. Eu era um dos que tinha dúvida. Sim. Rafael? Então, professor, eu acho que eu entendi. No caso ali, eu escolheria. É porque a minha dúvida era que eu tenho que pegar sexto, sétimo, primeiro e segundo. Aí, como eu te falei ali de Daniele, ela trabalha com essas turmas, né? Aí eu queria, tipo, fazer esse planejamento pela semana, mas aí, como você falou que a semana não é necessário, é 50 minutos cada aula, aí ia ter. No primeiro B, ela tem 2 aulas na semana, no segundo C, ela tem 2. Aí o sexto e sétimo, ela faz aquela recomposição, é uma coisa assim, esqueço como que fala. Aí, mas o senhor falou que tudo bem fazer isso aí, né? Então, para o residência não tem problema. Agora, parece que o Benedito não está aceitando, né? Puta, então aí ferrou. Mas aí não tem problema, porque se você está vinculando ao estágio ao residência, só desliga seu microfone que está dando eco. Então, se você vai estar vinculando o estágio ao residência, essa questão de recomposição, não precisa se preocupar que a gente vai aceitar. Logo na primeira semana de aula de estágio com o Benedito, você já tem que falar, professor, esse estágio aqui eu vou vincular à residência pedagógica. Então, aí ele já vai estar ciente que as atividades que ele planejou para o estágio, ele não vai exigir. Ele só vai... O que vocês têm que fazer é providenciar o termo de compromisso que tem que fazer, por conta do registro do estágio que é feito na disciplina que você vai estar matriculado. Então, esse termo de compromisso ele precisa ser feito. Só um momento. Mas ninguém aí vai pegar o estágio de médio 1 e fundamental 1? Eu vou pegar, pô, só não vou pegar médio 1, eu vou pegar fundamental 1 e fundamental 2. Mas eu vou pegar o Gabriel. Então, puta, esse que é o meu BO. Porque o meu é médio 1 e fundamental 1, né? Mas Aí o Gabriel, o meu vai dar Não, certo. Pô. o meu ia bater com o que Gabriela não tinha sexta e sétima, eu acho. Ele tem, pô, segunda-feira, se eu não me engano. Ele pegou à tarde, pô. À tarde, fundamental, ele pegou a fundamental à tarde, pô. Aí pra mim vai ser bom por causa do meu serviço, né? À tarde eu tô mais tranquilo. Então, voltando aqui, essa questão do vínculo com o estágio, como eu disse, é uma logística que vocês têm que fazer. E já tem que avisar o professor Benedito logo de início para ele não cobrar as atividades que ele planejou para os alunos que não estão fazendo residência, tá? Porque a obrigação que vocês têm que fazer é o termo de compromisso, ele tem que estar aprovado, né? O professor da escola tem que ser o preceptor, e o que vai ser cobrado é o relatório do residência, o modelo do relatório do residência, que a gente vai usar aquele modelo do relato de experiência, tá? Ele é exigido somente no final, quando terminar a residência pedagógica ou quando você for sair do residência. No caso, eu vou terminar o curso no meio do ano. Então, antes de você colar grau, você já tem que apresentar esse relatório que ele, na hora de te desvincular do residência pedagógica, é exigido esse relatório. E se você não faz esse relatório, você fica devendo essa atividade e corre o risco de ter que devolver o dinheiro que foi pago das bolsas. Todas as bolsas, infelizmente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que você já tem que começar a fazer esse rascunho. A partir da semana que vem, eu já vou liberar lá o diário de bordo para vocês irem registrando
essas atividades. Que aí, quando vocês forem fazer o relatório, você já tem esse registro. É como se fosse aquele registro que vocês fazem do estágio, né? Só que aqui vocês já vão fazer isso semanalmente para não ter desculpa de chegar lá no final, aí tem aluno que entrega lá um relatório de meia página. Agora, eles pedem no mínimo 5 páginas, então tem que tomar cuidado com isso. Porque se você deixa para fazer a última hora e você não faz esse registro, você perde todas essas informações. Aí, daqui 6 meses, 1 ano e meio para você lembrar isso, aí fica complicado, tá? Fica bem complicado fazer isso de última hora. Leandra, você levantou a mão? Sim, senhor, professor. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Professor, eu me perdi aqui no meio aqui do raciocínio aqui. Eu entrei no residência pedagógica justamente porque eu achei que ele ia ser mais maleável do que o estágio. Só que eu tô vendo aqui que parece que tinha que ter se matriculado no Fundamental 1 e Fundamental 2 para ele poder contar como estágio. Exatamente. Ah, me lasquei. Não, mas ainda tem o período de matrícula aí, a fase 3, né? Que começa segunda e terça. Segunda e terça não, acho que é um período maior. Aí você solicita a matrícula via requerimento. Você tem que cuidado que corre o risco de, às vezes, não ter vaga. Aí você tem que explicar para o professor Renato que você precisa, porque vai vincular o residência pedagógica. Aí ele pode liberar essa matrícula para você. Mas isso eu já tinha falado isso desde o ano passado, né? Desde da primeira reunião lá no ano passado. Então tem que correr atrás disso, porque isso daí é com vocês, né? Eu não tenho como matriculá-los, né? Isso tem que solicitar a vaga para o Renato e explicar para o Renato que você precisa dessa vaga, porque você vai estar vinculando a residência pedagógica. Caso contrário, se não tiver vaga, ele vai negar. Então tem que explicar isso para o professor Renato. Você entendeu? Entendi, sim. Porque só fazer a residência pedagógica e depois falar que quer abonar o estágio, não vai. Infelizmente, porque esse momento de abonar o estágio é durante o semestre que você está fazendo a disciplina. E tem que estar matriculado, obviamente. Ok. Mais alguma dúvida até aqui para a gente preencher os dados na tabela? Mais alguma dúvida? Se não, vamos passar para o preenchimento. Vamos pegar aqui por ordem alfabética. Antônia, o que você planejou aí das turmas e dos horários? Antônia? Tá ouvindo, Antônia? Pode falar, Antônia? Seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Antônia. Está ouvindo, Antônia? Bom, enquanto a Antônia resolve o problema do microfone, só que não está saindo o seu som, Antônia. Seu microfone aparece aqui para mim desligado. Bom, enquanto a Antônia resolve o problema do microfone, vamos pular para o Daniel. Ô, professor. Oi. Tá me escutando aí? Tá meio ruim seu microfone. Tá me escutando agora?
Melhorou. Melhorou? Tá, eu mandei pra professora Glória, Sim. tô no JGP agora, né? Eu tinha escolhido Dom Bosco, só que ia ficar muito ruim pra mim o horário. A professora Glória com mais que me encaixou. É, Aham. o horário dela da quarta, quinta e sexta, tá? Só no JGP. Peraí. É só no JGP que você vai ficar? Isso, porque o meu é só RP só, Ah, tá. entendeu? Não tem estágio pra fazer. Deixa eu ver aqui do JGP. É de manhã ou à tarde? À tarde, da sexta e sétima, À tarde tem oitavo e nono. e oitava e nona, isso aí mesmo, no par da tarde. Qual que é? É da sexta e sétima aula, das 1 às 2h50, né? De que turma? Oitavo A, oitavo B e nono A. Oitavo A. Oitavo B, É... Tá, oitavo A na quarta. oitavo B na quinta E. e nono A na sexta. Certo. O que vocês precisam tomar cuidado por exemplo, só esses três horários, né, que você colocou. Isso. O que vocês precisam tomar cuidado é porque o residência pedagógico ele tem que ter 40 horas por módulo de regência, tá? Então, tem que fazer esse cálculo para ver se vai dar certo. Você vai formar final do ano, né? Isso, tô só com 5 matérias pra formar só, professor. Certo. Então, você vai pegar aí, basicamente, você vai envolver dois módulos. Esses dois módulos, né, cada 6 meses, vai dar um pouquinho. Vai dar os 6 meses e um pouquinho, se considerar o mês de dezembro. Então, aí você tem, em cada módulo, 40 horas de regência. Então, no total, se você considerar esses dois módulos que você vai pegar, você vai trabalhar no RP, dá 80 horas de regência, tá? Então, tem que planejar certinho esse cálculo, né, não precisa sair já, não tem nem como, né, na semana que vem, se pegar regência, a gente nem vai fazer isso. A gente vai, né, fazer a ambientação da escola, a observação, vocês vão ver como que é a turma, a, o conteúdo que está trabalhando, fazer um planejamento de proposta do desenvolvimento de atividades a serem aplicadas, não necessariamente aula propriamente, de conteúdo, pode ser trabalhar com jogos, com software, resolução de problemas. A gente ainda vai ver essas atividades que a gente vai desenvolver com base nos conteúdos. E aí, ao longo desses dois módulos, você vai criar um cronograma, né, de aplicação dessas atividades, tá? Então, procure fazer um rascunho desse cálculo para ver se tudo bem que agora esse horário é para esse semestre, né? Então, para o outro semestre, você já pode, de repente, mudar. O ideal é continuar as mesmas turmas, né, para poder desenvolver um trabalho ao longo do ano com essas turmas que você escolheu, com essas séries. Então, tem que fazer um cálculo para ver se você vai ter condições de desenvolver, principalmente a regência, ao longo desses dois módulos que você vai trabalhar até o final do ano, Ah, tá? professor, entendi, serão 40 horas por cada módulo, né? Isso, exatamente. Uhum. Tá. Se você pegar o estágio, o nosso estágio, cada estágio ele tem em torno, se não me engano, arredondando assim para cima, em média 15 horas de regência, né? Fundamental 1, Fundamental 2, Médio 1, Médio 2, cada um exige mais ou menos 15 horas de regência. O nosso, né, que a gente está pegando três módulos. Os estágios nossos dão aí 4 semestres, a gente pegar um estágio por semestre.
Então, dá totalizando aí 60 horas. O nosso, se pegar os três módulos, das 120 horas de regência. Tá? Então, o dobro de regência dos nossos estágios. Então, o residência pedagógica não exige mais essa questão da regência. É óbvio que a regência, né, a nossa regência, ela é mais tranquila porque você pode desenvolver com calma. O estágio não, é vapt-vupt, você faz tudo meio que na correria, tá? Mas vamos lá, então essas três turmas, né? Professor, exatamente. Tá. Então vamos lá, o Eric. Qual? Eu preciso ver. Qual deles? Ah, desculpa. Tô brincando, professor. O Eric Roa. Pode ser? É tu mesmo. Antes de você falar, né, porque aqui a gente está falando de um por um. Depois eu vou ver se o preceptor não vai ficar sobrecarregado porque o ideal é cada preceptor ficar com cinco acadêmicos, tá? Mas vamos lá. Eric Roa. Bom, como eu vou vincular o RP com o Ah, estágio... peraí, desculpa. Pessoal, esqueci de marcar o X aqui no Daniel. Ah, não, o seu não vai vincular, né, Daniel? Desculpa, o seu não vai vincular, tá certo. Tá certo. Não. Pode continuar aí. Então, como eu vou vincular o meu estágio ao residência, eu vou fazer com a professora Dani lá no Castro. Para mim, foi a melhor logística. E eu vou ficar com o primeiro e segundo ano dela, professor. Mas eu tenho uma pergunta em relação a isso, professor. Eu posso fazer o residência no primeiro ano, no caso, com as duas turmas que ela pega, porque ela pega o primeiro A e C, eu acho, não? Então, o residência, com relação a essa questão de séries e turma, a gente vai deixar mais maleável, tá? Como eu disse, essa questão do médio 1 ter que ser o primeiro e segundo, médio 2, segundo e terceiro, é uma convenção da comissão de estágio, isso não está nem no regulamento, tá? Então, quando o senhor fala que pode ser mais maleável, quer dizer que eu posso tanto ter atividade no primeiro ano A e no C ao mesmo tempo, é isso? Com relação a qual turma? Primeiro ano. Eu posso fazer em turmas diferentes? É isso que eu estou perguntando. Então, a questão de ser turmas diferentes fica ruim pela continuidade do trabalho com os alunos, né? Então, eu deveria escolher uma turma só. Seria interessante por conta do trabalho que você vai desenvolver com os alunos. Porque se você pega um primeiro A, um primeiro B, um primeiro C, chutando assim, aí você vai fazer tudo picadinho, né? Aquilo que você planejou que seriam 2, 3 aulas, vai ficar prejudicado porque você vai fazer numa turma, depois daqui um mês você volta naquela turma, então fica bem complicado. Você tem que pensar nessa questão das atividades que você vai desenvolver. Tá? Não somente de computar a carga horária para o estágio, mas de fazer sentido do trabalho que você vai fazer. O estágio, por exemplo, você pode pegar turmas diferentes e trabalhar a aula lá. Não precisa nem ser continuidade uma aula para outra. Porque no estágio é praticamente aula por aula, né? E no residência não, você vai trabalhar com atividades diferenciadas, vai fazer um planejamento de uma atividade que você vai aplicar, e muitas das vezes essa aplicação, ela exige mais de uma aula, né? Normalmente exige mais de uma aula. E se você dividir isso em várias turmas, você vai repetir a atividade que você vai aplicar na turma, mas aquela continuidade fica buraco, né? Porque às vezes na semana seguinte não dá para você pegar, e aí você vai exigir mais tempo de aplicação. Mas pode ser, mas aí tem que ver essa questão da logística e da aplicação da atividade. Pode pegar turmas diferentes, não tem problema. Entendi. É porque lá, professor, ela pega o primeiro C, ela pega RA, e o A ela pega matemática normal.
Sim. Entendeu? É só no A, né, que ela tá com normal. O segundo C é errar também. Sim, tô vendo aqui. Tá, então qual que você pegou aí? Você anotou? A princípio eu tinha pegado C, professor, mas eles são 2 Rá, né? 3, né? 3 horários do primeiro C tem Rá, Não, não é? claro. Só que são 2 turmas de Rá, eu pensei, né? Ah, tá. Entende? Daniele tá aí? Tá, né? Daniele, como que vai funcionar esse hack, essa recomposição dessas turmas? Vai ser revisão? Como que vai ser feito? Então, boa noite a todos. Boa noite. O Estado ele mandou um modelo, né, um PDF de habilidades que tem que ser desenvolvida pelo RA. Aí eu separei algumas habilidades que são essenciais para cada turma e fiz no planejamento anual, que eu ia disponibilizar agora para os acadêmicos dar uma olhada nos conteúdos. Uhum. Mas é referente à matemática. E outra coisa, teve alteração no meu horário, novamente, de manhã. Meu Deus. Aí, porque aqui tá constando o quê? Tá constando 2 Rá pro segundo ano, mas são 3. Mas o horário muda ou não? Muda sim. Deixa eu pegar aqui. Ai, tá uma bagunça lá no caso. Calma aí. Na sexta-feira, meu primeiro tempo é primeiro A, matemática, tá certo? Terceiro C também é matemática. Aí segundo C vem Rá. Aí o quarto tempo também vem de novo Rá. O segundo C. Isso. E o meu último tempo vem com o terceiro A. Com matemática. Aí a quinta-feira, segundo tempo, tem que excluir o terceiro A. Porém, tá batendo horário com esse terceiro A da sexta-feira, quinto tempo, tá batendo com C, que eles colocaram lá. Aí vai ter alteração novamente. Ai, até segunda-feira tem alteração, hein? Então, bom, vou deixar então sem mexer aqui, depois a isso, gente... é melhor. Aí, na segunda, a gente arruma. Então, são habilidades, assim, de anos anteriores, né? Que os alunos não conseguiram fixar, não conseguiram trabalhar. Aí eu coloquei por mês, aí eu vou disponibilizar para os alunos, os acadêmicos, né? Dar uma olhada. Então, quando eu falei que a gente podia usar o Rá, é porque a gente pode desenvolver atividades, não tem problema. Pode, inclusive, fazer atividades diferenciadas para recomposição, né? Dessas, trabalhar de uma forma diferente, com um determinado conteúdo. Porque eles já viram o conteúdo, né? Você vai só trabalhar de uma forma que eles possam tentar enxergar, conseguir enxergar de um jeito... Isso mesmo, Então, eu vou anotar aqui, Eric, se afetar o horário que a Daniele alterou, aí você vai ter que... Você já sabia dessa alteração, Eric? Não fazia ideia. Não, essa alteração ocorreu faz uns 15 minutos. Eu nem deu tempo de avisá-lo. Mas, assim, em todo caso, todos os seus horários, Dani, vai ser pela manhã, né? Isso. Esses horários que estão aí na tela, só de manhã. O que vai alterar é mesmo questão de tempo, né? Pode ser segundo tempo, terceiro tempo, mas o horário é da manhã mesmo. Tá, entendi. Então fala aí, Eric. Aí, me dá uma luz aí, professora. É melhor trabalhar 2 Rá ou 1 Rá e uma turma normal? Se fosse você, trabalhava o Rá, né? 2 Rá? Pode ser 2 Rá. Como que você vai trabalhar? Você vai trabalhar jogos? O que você quer? Uma atividade diferenciada? Seria legal no Rá, né? Ah, entendi. Então tudo bem. Primeiro C e o segundo C, professor. Primeiro C, que dia? Segunda, né? Bom, o meu horário, professor, que eu fiz aqui foi com base naquele primeiro horário que o senhor mandou. Entendeu? Tanto é que esse horário que o senhor mandou ontem aqui, eu vi aqui, eu nem não tive tempo. Nem olhou? Não, olhei, eu vi que alterou aqui alguns horários.
Não, mas vamos anotar aqui depois, qualquer coisa, pode ter outra mudança de novo, como já a Daniela colocou aí. Tá, primeiro C na segunda. Segundo C também na segunda, se não alterou. Segundo C não tem na segunda. No antigo horário tinha, né? 8h40 e 9h30. Tem na sexta, é horário seguido. Deixa eu ver aqui. Tem na terça. Sexta-feira. Ah, não, o da terça vai sair, né? Putz, e agora? Mas em todo caso, professor, eu vou entrar em todos os horários do primeiro C e do segundo C. Ah, então põe seu nome aqui em todos. Aqui, ó, segunda. Primeiro C, na segunda aula e só. Todos os horários do primeiro C e do segundo C. Aí, terça, que eu tô vendo aqui, tem a primeira aula, o segundo C, e a quinta aula, o primeiro C. Aí, quarta, tem o segundo C, ou é primeiro? Não entendi essa letra. Parece primeiro, não? Então, eu coloquei seu nome aqui nos 3 horários do primeiro C e nos 2 horários do segundo C. Isso. Que vai ser 3, não? Não, esse daqui de terça vai sair. Tá. É isso, né, Daniela? 3 horários do primeiro C e 2 horários do segundo C. 2 aulas, né, do segundo C. São 3 aulas no primeiro C e 3 no segundo C. Ah, então você ganhou mais um horário do segundo C. Isso, que é seguidinha lá na sexta-feira. Ah, tá. O da terça vai continuar, não vai mudar. O que vai mudar tá, é quinta-feira e sexta. Isso. Achei que ia sair. Ok. Só isso, Eric? Só isso, professor. Por Então, enquanto, Eric. só. Tá. Agora o outro Eric Logan. Oi, boa noite. O que a gente tinha combinado era para... Eu vou fazer no Castro também, e eu também tô querendo vincular os estágios. E o que a gente tinha combinado era eu pegar o primeiro ano A e o segundo ano C, o RA. Primeiro E a ano minha intenção A. era ir em todos os horários, se possível. Se não houvesse nenhum Primeiro ano imprevisto. A tem 3 horários, tem 3 aulas. Isso. Então, primeiro A. E qual outra série? O segundo ano C, RA. Junto com... Então vão ficar 2 Erics na mesma... Você viu que aumentou um horário do segundo C, né? Você vai ficar nesse terceiro horário também? A minha intenção era ver um horário para eu ir ainda. Que eu ia começar a acompanhar. A minha intenção era ir em todos os horários. Mas depois, quando eu começar a minha rotina, eu vou separar um horário mais específico com a professora. E não em algumas aulas. Mas a minha intenção era separar essas turmas. E não um horário específico. Eu vou deixar aqui anotado, que aí a gente está anotando aqui as turmas para facilitar a questão da montagem dos grupos, né? Por exemplo, você já tem 2 Erics aqui para trabalhar junto com essas turmas do segundo, né? O que muda aqui seria do primeiro A. Mas o segundo C, já temos uma dupla aqui que pode trabalhar para desenvolver essas atividades em conjunto. Tá? Mais algumas? Só essas duas, né? Por enquanto, só essas duas. Mais tarde... Você vai vincular o estágio, né? Eu vou vincular o estágio. Só do médio 1 que você está fazendo? Mas eu consegui me matricular no médio 2, mas eu não combinei nada com o professor ainda, então não é bom marcar nada ainda.
Mas o médio 2, você tá pensando em vincular ao Tô residência? pensando. Vou conversar com o professor ainda para ver como que vai ser os horários. Ah, tá. Aí Mas você pode me mudar essa avisa. tabela mais tarde, né? Sim, sim. Tá certo, então. Então vamos lá. Felipe? Opa, e aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tarde, boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Eu conversei com o professor Gabriel no WhatsApp. Ele me mandou o horário do Dom Bosco. Aham. Daí, como eu não vou vincular no estágio, né? É só o residência. Eu pensei em fazer tudo na parte da manhã, né? Então eu achei Certo. interessante assim na terça e na segunda, né? O Gabriel, pela manhã, ele tá só com os segundos anos, né? Daí seriam só os segundos anos. Qual que Tem um seria o. tem um RA ali na terça-feira também. Qual que seria. Qual que você escolheu? Na segunda-feira é o segundo ano A e o C. Tem o D também. Posso ficar também até 10h30. Então, segundo A, C e o D na segunda. É. E também tem a terça, né? Eu também posso ficar. Que é o segundo ano A. Começa na primeira aula, né? Daí vai o segundo ano D, B e tem um RA ali até 11h25. Você vai pegar todos os segundos, todas as turmas na terça-feira? Também? Todas não, porque tem uma que é 1h e 5. Eu tava pensando em pegar Ah, tá. até essa de 11h25. Ah, entendi. Boa noite, Esse horário do professor. Dom Bosco é meio louco, né? Não, esse sétimo tempo, ele não existe. Ele é, Ah, tá. ele é EAD. Ah, tá, entendi. Eu esqueci de avisar no grupo lá, mas alguns que perguntaram eu respondi no privado. Esse sétimo tempo ele não existe, é Tá, só vou pra ter colocar no aqui horário. EAD. Daí eu ia ver com o professor como que ia ficar a distribuição aí, os outros alunos também do RP, pra gente se organizar melhor, né? Vamos dar uma olhada no panorama aqui, aí você pode sugerir alteração, não tem problema. Mais alguma ou só essa? Só, né? Ok. Gabriele? Olá, boa noite. Eu vou ficar no Castro Vespertino, primeiro ano C, ou B, no caso. Nos Primeiro B. Os 3 horários Isso, do primeiro B? nos 3 horários. Isso. Você vai vincular o estágio ou não? Sim, O médio 1? isso. E o Fundamental 1 eu vou fazer por fora. Ah. Não conseguiu encaixar o horário fundamental? Não, porque eu tenho que fazer no Castro só. Na outra escola não fica viável pra mim. E tem que ser período vespertino. Mas qual o fundamental que é? O sexto e o sétimo. Você pode fazer essas turmas aqui. Tem um sétimo, né? Não Mas sei se esse horário fica ruim. mas não faltaria mais? Eu teria que ter mais turmas para compensar o estágio? Então, como eu estava dizendo, né, essa convenção do Fundamental 1 ser o sexto e sétimo é da comissão de estágio, mas dentro do residência você pode pegar uma turma, o sétimo ano que você está pegando aqui, e aí pega uma outra série, não tem problema. Vou ver Só para isso você aí não ter depois, dois, tá? para você não ter dois trabalhos, né? Aí fica mais fácil para você. Porque tem um sexto aqui, ó. Tem um sexto e um sétimo ano. Tem um sexto B, na terça, às 15h40, e tem um sétimo B, às 16h30. Aí não sei se bate, de repente, com algum horário de aula, né? Bate com introdução, 6h30, terça e quarta. É. Bom, verifica aí, qualquer coisa você me avisa. Tá. Tá? Bom,
Então, Gabriele, deixa eu anotar aqui. Juan, Boa noite, professor. boa noite. Então, eu tava pensando em ir na quinta e na sexta-feira. Qual No escola? período vespertino no Dom Bosco. Tarde. Qual dia que você falou? Quinta e sexta-feira. Quinta. Você vai vincular o estágio? Não. Então. Esses 6 horários aqui que você escolheu? Isso. Tá. Mais alguma? Só essa. Só essa? Tá ok. Juliano? Boa noite a todos. Então, professor, eu vou fazer. A professora Rosi quer que você faça com ela. Gostou? Não tem lá, senão eu fazia. Vem as oficinas aí de novo. Eu vou fazer no CAS com a professora Daniele, na parte da manhã, no primeiro horário, de 7 até 7h50. Qual turma? Vou fazer com o ensino médio, o primeiro C, né, o RA, terceiro C. Junto com o Eric? É porque para mim só dá esse horário aí, de 7 até 7h50. Você vai vincular... No caso, mudou aí, né? Não era o nono C, acho que era o primeiro que estava ali. Então, o primeiro, no começo, está na quarta, se não mudar. Então, o que for ensino médio, eu vou fazer. Então, não é esse segundo horário aqui, na segunda. É esse primeiro horário na quarta. Ah, tá ao contrário, que eu tô olhando aqui na lateral. É o segundo, primeiro e terceiro. Esses 4 ensino médio. Tá, entendi. Os 4 do ensino médio no primeiro horário. Isso. Você vai vincular Só o estágio? Não. Não vou não. Então, terça, quarta e quinta, essas 4 turmas do primeiro horário. Isso. Tá. Tem um primeiro C, um primeiro A, um segundo C e um terceiro C. Isso. No segundo C, na terça tem 3, né? Você, o Eric, e os 2 Erics, e na quarta e na sexta você tá com o Eric Rosso e o Eric Logan na sexta. Vai enjoar de ver Eric. 2 Erics. Até confundi os dois. Pois é. Mais algum? Não, só esses aí, só. Beleza. Karim? Boa noite a todos. Professor, Boa noite. conversei com o Gabriel, vou fazer um Dom Bosco mesmo, mas pela questão do estágio, né, que eu tinha explicado para o senhor. Abandonou a Daniele. É porque fica mais viável, eu vou fazer no período da tarde, professor. Não, brincadeira. Quais? Eu conversei com o Gabriel hoje, eu vou fazer na segunda, a sexta série, o sexto B, os 2 sextos na segunda, e na quinta-feira, o nono ano. O nono B e o nono D. Você vai vincular ao estágio? Vou, sim, senhor. Os 2 estágios, Fundamental 1 e Fundamental 2. Aí eu tinha conversado com ele, o que o senhor me falou no WhatsApp, né? Para a questão do estágio, seria bom eu comparecer nas outras aulas. Aí, tipo, quando eu tiver um tempo e tal na Marinha, conseguir sair, eu vou comparecer no 8º, no 9º ano, no 7º, entendeu? Isso, até para você ter a experiência, né, de trabalhar com as outras séries, né? Sim. Então é segunda... Segunda e quinta. Quinta, qual seria? À tarde também, no nono B e nono D. Tá.
Na quinta você vai trabalhar junto com o Juan. Ok. Só esses 2 dias, né? Sim, senhor. Você vai estar fazendo o Fundamental 1 e o 2? Sim, Fundamental 1 e 2. Tá. Leandra? Boa noite, professor. Boa noite. Eu fiquei com o Dom Bosco, que Sim. lá em novembro parece que tinha acordado que eu ia ficar com o Dom Bosco, e eu vou ficar com o Dom Bosco mesmo, que fica mais próximo do meu trabalho. Aí dá para me escapar e ir para lá. Tá. Aí as turmas que eu peguei foram os sexto ano B, que ele fica ali segunda-feira e sexta-feira. Segunda, os 2 horários? Um dos 2 horários. E o de sexta-feira também, que é o sexto ano B, oitavo C e primeiro G. Na segunda, depois, repete para mim, por favor. Segunda, eu já marquei. Qual outro dia? Que a segunda-feira tem 2 horários, né? Isso, já marquei. Certo. Aí ele tem outro horário também dessa mesma turma na sexta-feira. Ah, tá. Na segunda você está junto com o Karim. Na sexta você está junto com o Juan. Tranquilo. Qual outra turma? O oitavo C, na sexta-feira também. Tá, você está junto com o Juan também. E primeiro G na sexta-feira. Você vai vincular o estágio Fundamental 1 e o 2? Ou só o Fundamental 1? Eu queria vincular os 2. Dá para fazer. Vincular E esse primeiro G que você colocou, você vai fazer o MED 1 também? O MED 1. Então, eu acho que eles não vão liberar você fazer 3 estágios, hein? Mas não seria o estágio 1 e o estágio 2, professor? Como que eu tô olhando aqui no Ciscad? Calma aí. Deixa eu voltar lá. Eu nem sei se estão ofertados todos dos segundo semestre. Só está ofertado o 1 e o 3. O 1 e o 3. Então, é que tinha uma reoferta, né, para quem estava na grade nova. Deixa eu ver aqui o horário, só para confirmar aqui. Eu não estou lembrado direito aqui, deixa eu ver quais os estágios que estão ofertados. Deixa eu ver aqui. O estágio obrigatório 1, que é o Fundamental 1, o Fundamental 2, o estágio obrigatório 3, que é o Médio 1, e o estágio Médio 2. Os 4 estágios estão sendo ofertados. É que no seu Ciscad, ele vai aparecer o obrigatório 1 e o obrigatório 3. Mas, se você buscar lá, é porque esses outros 2 estão sendo ofertados é da grade velha, que é o Fundamental 2 e o Médio 2. Você tem os 4 estágios aí. Só que eu acho que eles não vão aceitar você fazer 3 estágios ao mesmo tempo. Então eu só queria pegar o 1 e o 3 mesmo. Então aqui dá... Peraí, mas deixa eu ver qual que você pegou. Você pegou o sexto. Ano. Você está pegando o sexto e o oitavo, né? Faltaria o sétimo e o nono. Tenta ver se você consegue depois desenvolver alguma atividade no nono, pelo menos, né? Para não ficar muito desfalcado. Mas dá para encaixar. Mas o estágio 1, professor, não era sexto e sétimo? Sim. E o 2 era oitavo e nono, né? Exatamente.
Mas no caso, como eu só queria o primeiro, eu precisava de um 6º e um 7º ano, né? Sim, exatamente. É que aqui não tem 7º ano, né? Uhum. Então vou ter que buscar em outra escola, né? Não, pode fazer dentro do residência, né? Como eu estava dizendo, nesse caso, dentro do residência a gente vai ser mais maleável com relação a isso, tá? A gente vai estar aceitando, você está pegando, vai estar trabalhando com o Fundamental 1 e qual outro que você falou? O 3. O 3 já vai ficar só um primeiro G, aí vai ficar falho, né? Vai ficar muito fraco aí para considerar. Eu queria pegar o segundo, professor, só que ele pega o matutino. O matutino dói para mim. Então, o problema então, eu teria que correr atrás de um primeiro H, então, né? Pelo menos para ficar mais equilibrado aí. Pera aí, deixa eu ver se no outro tem. Não, vou ter que ir atrás do primeiro H mesmo. O primeiro H tá no mesmo horário do G, só que na quinta. Isso. Tranquilo. Eu vou verificar com ele a possibilidade do primeiro H. Tá ok. Eu vou deixar anotado aqui só para... Bom, continuando, então, Leandro Dom Bosco. O Luiz Eufrásio. Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer no JGP. Na terças e sextas. Só que eu só vou pegar os 8º ano e 9º A. De manhã, né? Ou à tarde? Uhum. É de manhã. O 9º, o 8º A é esse de terça-feira, esse primeiro horário de 7h20 a 8h10. Tá. E na sexta-feira o 8º e 9º A de manhã e o 9º A à tarde. Só 8º A na terça, o primeiro horário, depois? É que na sexta-feira mudou o horário dela, lembra, professor? De tarde tem 2 9º A agora. Tá, não. De manhã é só na terça? Só esse primeiro horário? E na sexta é o 8º ano A e o 9º ano A. Tá. Esse primeiro e segundo horário? Aham. Vai vincular o estágio, né? É o Fundamental 2. Eu mandei lá para pedindo vaga, né? Tá. Daí que eu conversei com o senhor. E à tarde também você vai pegar? O 9º A é que não tá aparecendo aí na tabela, é que ela mandou uma nova tabela pro senhor. Sim, essa aí. Daí Qual, esse primeiro horário na sexta? E o outro também. Qual outro você fala? Esse de baixo? E na quinta de manhã, na quinta de manhã, o 8º A dá pra ir. Esse na quinta aí. Daí eu acho que dá uma boa carga horária. Tá. Você tá só o Fundamental 1 que você vai vincular? É Fundamental 2, né? Opa, Fundamental 2, isso. Tá ok, mas alguma não, né? Não, só isso mesmo. Tá certo? Tá ok. Patrícia? O mesmo de Luiz, professor. A gente foi lá e conversou. Não pode. Não pode? É pra me dar carona, professor. Os dois, quando eu não puder ir, ele me busca, e quando ele não puder ir, eu busco ele. Então, Patrícia, 8º A na terça de manhã, 8º A na quinta de manhã, sexta, 8º A e 9º A. E à tarde, os 2 9º As, né? Isso. Aquele outro estágio você conseguiu resolver?
Então, eu tava vendo aqui agora, porque esse horário também vai bater. Eu consegui lá no IF, mas eu vou fazer por fora, porque eu vi que dava pra me fazer nas outras escolas, no Dom Bosco, no Castro, mas também vi que vai sobrecarregar, né? Porque o que o Jota tava ganhando lá em novembro, lá, todo mundo queria fazer no Jota, agora ninguém quer. Aí, pra não sobrecarregar os outros preceptores também, né? Vai ficar pro Jota mesmo, eu vou fazer por fora. O outro. Tá bom. Tô vendo a escola. Tá ok. Rafael? Não estamos te ouvindo, Rafael. Tá cortando seu som. Oi. E agora melhorou? Agora sim. Então, professor, o meu eu vou vincular o estágio. Só que no caso eu vou vincular o médio 1 e o fundamental 1. Aí o que mais se encaixou foi de Daniela ali do Castro, que tem sexta e sétima, né? Só que é aquele RA, né? Peraí, deixa eu ir lá. Tá chegando? À tarde? Não, então. Vespertino, isso. Sexto e sétimo. Sexto e sétimo na terça, né? Isso mesmo, seguido os dois. Tá. E aí tem o do médio, eu peguei o primeiro B, que é vespertino. Qual dia? Segunda e quinta. Na segunda e na quinta você está junto com a Gabriele. Uhum. E o segundo C, que é RA. Segundo C é de manhã, né? É isso, esse é matutino. Qual dia? Terça e sexta. Na terça você está junto com os dois Erics e o Juliano, e na sexta você está com os dois Erics. Uhum. Tem 2 horários na sexta, seguido. Então, aí que esse foi do horário novo agora que a Daniela falou, né? Eu acho que aumentou mais um horário. Aí pode ser também, não tem problema não. Você está vinculando ao Fundamental 1 e o Médio... Médio 1. Médio Uhum. 1? Tá. Fundamental 1 e Médio 1. Tá ok. Eu acho... Opa! O seu fechou, né? O meu parece que deu certinho. Sexta e sétima, né? Que é o Fundamental 1. E aí, como você falou que no caso ele é RA, né? Ele não vai ter problema porque eu vou vincular ele com esse da residência, né? Não tem problema. Então tá safo. Tá ok. Agora vamos para o Samir. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá dando para escutar tranquilo aí? Sim. Então tá. Professor, eu vou fazer o meu estágio no residência, né? E também vou vincular o estágio no Castro, com a professora Daniele. E eu peguei os horários. Eu vou, como eu falei pro senhor, eu quero pegar, eu até marquei com ela, às terça-feiras de 2 às 16 horas, ela não tem aula esse horário, mas a gente botar como planejamento também. Aí eu não sei se o senhor colocou na planilha do senhor aí, esse horário, pode colocar um horário vago aí, como planejamento. Tá vago aqui. Então, eu vou a princípio eu vou pegar essas de 2 às 16 horas com planejamento, né? E na sexta-feira, pela manhã, o terceiro ano C. Que dia? Sexta-feira. Sexta. Sexta-feira, é isso. Terceiro C, que mais? E segundo ano C, em sequência. Na sequência aí. E esse de baixo que você também colocou aí, que tá sem
Segundo ou terceiro? O segundo ano. Você... Mais Eu algum? Só isso, professor. Eu vou pegar o médio 2 só. Vou vincular com o médio 2. O que você não tinha conseguido vincular? Ou só falta esse? Não, só falta esse pra mim só. Do estágio só? Isso, aham. Tá. Então, isso que o Samir falou, é importante também vocês verificarem. De repente, pode aproveitar a hora atividade do professor, né? Que o Samir colocou, que vai trabalhar Isso, junto com a terça-feira, Daniele. terça de 2 a 16 horas. Esse aqui eu não vou colocar, tô pegando só o negócio das aulas, mas Sim. essas horas atividades do professor, vocês podem usar para trocar ideia com o professor, para ver como que ele faz o planejamento, de repente olhar como que preenche o diário, tirar dúvidas, ajudar o professor ali no desenvolvimento, na organização das atividades. Que isso conta também dentro das 130, 140 horas por módulo, tá? Aquelas 5 horas e meia que eu tinha falado é uma média, só para vocês terem uma ideia, né, da carga horária que tem que desenvolver para poder atingir a meta de 130, 140 horas por módulo. E não necessariamente só em sala de aula ali, mas preparando as demais atividades que têm que ser feitas, tá? Mais algum que você ia falar, Samir, ou não? Não, a princípio foi isso. Horário mesmo, em sala de aula meu, é na sexta-feira, né? Que começa às 7h50 e eu vou até 10h20, se eu não me engano, se eu tiver certo. Esses são meus horários. Aí na terça eu completo com planejamento com ela. Reunião, pra gente organizar alguma coisa. Isso. Faltou a Antônia. Você conseguiu arrumar, Antônia, seu microfone? Antônia? Boa noite, professor. Boa noite. Já consegui arrumar. Tá. Você conseguiu fazer aí o levantamento? Boa noite. Sim, primeiro eu tinha falado que eu ia ficar no Castro, mas eu vi o horário do Dom Bosco estaria melhor, na terça-feira à tarde. Dom Bosco à tarde. Terça. Qual turma? Todos os horários da terça. Todos. Vai vincular o estágio? Não, professor. Já não tem estágio. Você já fez todos. Melhor ainda. Sim. Então, são 3 oitavos, né? A, B e B. 1 sexto B. E só. Bom, ok. Então, no Dom Bosco. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 acadêmicos no Dom Bosco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 acadêmicos no Castro. E 3 acadêmicos no JGP. Então, tá desbalanceado aí um pouco. Só que aí a gente tem aí 2 vagas, né, que falta preencher de bolsista, né, que a gente vai abrir agora, não sei se vai dar tempo de abrir agora em março, o edital, acho que abre agora em março o edital, e deve abrir também 3 vagas para voluntário. Então, deve entrar aí, se der certo, mais 5 acadêmicos. Tá? Mas o bolsista mesmo, 2 vagas que devem entrar, a gente deve encaixar aí no JGP, né, que está faltando aí 2 acadêmicos para trabalhar no JGP. O próximo passo é vocês, os preceptores, eles criarem um grupo, né, por escola,
para começar as discussões de verificar qual o planejamento do professor. Tem o planejamento das aulas, né, normais, e tem o planejamento também dessa recomposição do RA. Vocês precisam verificar esse planejamento e começar a trabalhar junto com o preceptor, né? Verificar os conteúdos, começar a fazer o planejamento dessas atividades. Não necessariamente já precisa, na segunda-feira, já atuar como professor, isso não é ainda necessário, até porque vocês têm que precisar fazer essa parte de ambientação, verificar como que é o ambiente da escola, das turmas, conhecer as turmas, a direção, e começar a estudar, né, a pesquisar de que forma vocês vão fazer o plano dessas atividades. A gente deve usar um modelo que eu tinha aí das oficinas, né, para organizar, para fazer esses planejamentos dessas atividades. É interessante vocês já criarem um cronograma de aplicação dessas atividades junto com o preceptor, em que momento seria mais interessante aplicar cada uma dessas atividades ao longo dentro desses módulos, tá? E também é importante o registro dessas atividades. Tudo vocês precisam registrar. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo essa reunião. O que foi discutido na reunião? Vocês precisam registrar isso para depois fica mais fácil fazer o relatório ou citar isso no relatório, para esse relatório criar um corpo, né? Criar uma forma, que muitas das vezes vocês não fazem esse registro, passa vários dias, meses, e aí você perde essa informação. Aí você já tendo anotado, registrado, já fica mais fácil vocês organizarem tudo isso, tá? Então, o próximo passo, cada acadêmico que está em cada escola começar, cria um grupo de WhatsApp por escola e aí coloquem todos que estão em cada escola aí já para começar a discutir. Não deixem, eu vou esperar fulano falar alguma coisa, vou esperar ciclano começar a agir. Não, né? Todos têm que ter iniciativa, têm que ser proativos no desenvolvimento dessas atividades. Não esperar, né, o prazo acabar ou ficar na véspera para poder correr atrás, que isso é ruim. E vocês que vão trabalhar juntos nas turmas, tem turma aí que tem 3, 4 acadêmicos juntos, outras têm 2, outros estão sozinhos. Nesses mesmos horários, vocês têm que desenvolver as atividades juntos. Não é um vai apresentar uma atividade, o outro vai apresentar outra e vão duelar ali com os alunos. Claro que não. Tem que trabalhar junto. Já que é no mesmo horário, desenvolva as atividades juntos, preparem as atividades juntos, tá? É importante a organização desses grupos e que eles funcionem. E não faltem, né? Se vocês proporem a atividade no determinado dia, horário, não faltem, porque o professor, ele se organizou para você aplicar aquela atividade e aí depois você fura ou não avisa com uma boa antecedência, que aí acaba atrapalhando todo o desenvolvimento das aulas do professor, tá? Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho, professor. Pode falar. Se o senhor puder mandar para a gente esse PDF aí do levantamento das turmas, eu vou até para a gente mandar. se organizar. No sentido de, como o senhor falou, num exemplo, num dia lá, para me organizar com o meu colega, que atividade a gente vai fazer, planejar, beleza? Sim, sim. Com certeza. Tranquilo. Obrigado. Mais alguém? Então é isso. Quem vai vincular o estágio, né, tem toda a questão da logística para poder desenvolver as atividades, né? Quem não vai vincular o estágio tem a situação mais maleável, né? Não precisa ter que trabalhar especificamente com determinadas séries para poder estar aceito no estágio. Quem não está vinculando o estágio fica mais livre, né, para trabalhar. Não que cada hora vai ficar com uma turma que também é ruim. Já tem que estabelecer quais turmas e séries vai pegar
até para as atividades que forem aplicar, elas teriam um desenvolvimento, né? Teriam uma sequência para que não fique quebrada, né? Uma hora aplica, depois daqui a um mês volta, e isso é ruim, tá? Então, tudo tem que ter o planejamento para cada uma dessas atividades. E, às vezes, atividades exigem mais de uma aula, e isso tem que ser planejado com antecedência. Então, é isso. Muito obrigado a todos pela participação. Depois eu vou pegar essa alteração do horário que a Daniele falou e vou arrumar aqui na tabela e passo para vocês, tá? Aí, na semana que vem, eu divulgo, né, um modelo aí de planejamento e também o diário de bordo já para vocês irem registrando. Independente do diário de bordo, né, vocês vão fazer esse registro por vocês mesmos. Anotações, fotos, imagens, arquivos. Os próprios preceptores vão estar compartilhando os planejamentos, os conteúdos básicos, os livros. Tudo isso tem que ficar... Vocês podem mandar para mim, eu coloco no Google Sala de Aula, aí fica compartilhado lá com todo mundo, aí todo mundo pode acessar. Então é isso, obrigado a todos. Alguém ia falar alguma coisa? O senhor vai postar essa reunião, professor? Sim, vou sim. Tá, beleza. Então, ok, muito obrigado a todos. Ótimo fim de semana. Valeu, professor, boa noite. Tem um planejamento, professor, boa semana noite. que vem começa a aula, aí começa a acumular as coisas, separem os horários que vocês vão trabalhar com residência pedagógica para não sobrepor com as atividades da universidade. Então é isso. É isso. Boa noite a todos. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.